trabalhando em nosso meio, a sua presença nós conseguimos sentir aqui neste lugar. Glória eu te dou por isso. Senhor, entrega a vida do teu filho nessa hora em tuas mãos, teu servo, teu ungido. Senhor, usa os lábios dele para falar conosco nessa noite de hoje. Senhor, seja mel, seja fel, seja aquilo que o Senhor queira falar conosco. Prepara os nossos corações, os nossos ouvidos, para que nós venhamos entender aquilo que tu quer de nós, Senhor, aquilo que tu quer falar conosco nesta noite através da boca do teu filho. E enquanto o teu filho está aqui, Senhor, trazendo a tua palavra, obedecendo a ti, Senhor, trabalha na vida dele cada dia mais. Toma os propósitos do coração do teu filho neste altar, Senhor, em nome de Jesus, dá a vitória a ele, Senhor, em nome de Jesus. E já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, sua paz do Senhor. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 3. Ezequiel, capítulo 2, a partir do verso 3. Sei que teve um tema, né, que o pastor colocou, direcionado para o avivamento, mas eu não poderia deixar de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E durante todos esses dias, né, o Senhor veio falando profundamente comigo nessa palavra. E chegando aqui no culto, foi confirmado tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, através das oportunidades. E a partir do verso 3, vai dizer assim, que achou de amém. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Onde saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habite entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Podemos assentar, irmãos? Papai. Aleluia. Na minha motivo de muita honra, né? Estar mais um ano aqui nesse avivamento. Depois de grandes homens e mulheres de Deus que passaram deste altar todos esses dias. E eu me sinto muito honrado de o Senhor ter concedido graça sobre a minha vida para poder estar trazendo essa palavra, né? Eu estudei um pouco sobre essa palavra, irmãos. Eu trouxe até um esboço que o Senhor falou no meu coração. E eu peço alguns minutos das suas atenções, amém, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que vai nos dizer que no livro de Ezequiel, capítulo 2, né, nós vamos ver o Senhor quando Ele chama a Ezequiel para uma grande obra. Essa obra que o Senhor chama um profeta para ele pregar para um povo que pecava contra o Senhor, né, e o Senhor se rebelaria contra aquele povo, porque o Senhor tinha visto que aquele povo era de duro coração. E no versículo 7, nós vamos ver o Senhor falando com Ezequiel, né, para ele dizer as palavras do Senhor, porque por mais que seja difícil na caminhada, irmãos, o Senhor vai sempre estar conosco. E ali Ezequiel foi chamado, foi enviado para falar com aquele povo, e aquele povo não era desconhecido, irmãos, aquele povo era conhecido. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque no ano passado nós tivemos um evangelismo lá no pastor Marcelo, e durante aquele evangelismo eu estava conversando com minha irmã, e ali eu perguntei a ela, eu falei assim, poxa, o evangelismo está vazio, né? Nós evangelizamos a semana toda, mas só que veio poucas pessoas. E ali o Senhor me fez lembrar dessa palavra quando eu estava estudando esse texto, né, na qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa mensagem é o chamado, porque mesmo diante daquela dificuldade ali, foram poucas pessoas,
mas o Senhor não deixou de se fazer presente naquele lugar. Os que foram lá receberam de Deus, porque o Senhor estava presente, foi para a honra e a glória do Senhor. E assim, irmãos, é o chamado de Deus nas nossas vidas, né? A caminhada é difícil, às vezes ela se torna mais difícil quando somos chamados, porque quando somos chamados para pregar para os nossos irmãos, seja da família, da comunidade, algum amigo, se torna difícil, porque hoje em dia temos visto pessoas, né, que muitas das vezes elas têm o seu chamado, mas no meio da sua caminhada ela encontra com escorpiões, com sarças, e acaba no momento da sua vida se enfraquecendo. Ela se encontra em algum momento sem direção, pedindo forças a Deus para voltar. E o Senhor falou no meu coração sobre alguns profetas, sobre alguns versículos que estavam na Bíblia, né? E o primeiro que o Senhor colocou no meu coração foi sobre Jonas. Que Jonas o Senhor vai chamar Jonas, né? E o Senhor manda Jonas ir para uma cidade, a cidade essa de Nínive. Só que essa cidade, né, a malícia já tinha subido até o altar do Senhor. E o Senhor tinha falado com Jonas, só que Jonas colocou no seu coração de fugir para outra cidade. Ele se levantou para fugir para Tarsis. Só que ele se levantou, irmãos, para fugir da presença do Senhor. Só que da presença do Senhor, irmãos, ninguém foge. Ninguém foge da presença do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar, né, que Jonas estava ali no porão do navio, deitado, e só que uma grande tempestade, ela veio sobre o navio. E ali todos os marinheiros, temendo o pior, né, lançaram sobre sorte e descobriram que Jonas ele tinha fugido do chamado do Senhor. E ali Jonas foi lançado no mar. E mesmo assim ele lançado no mar, irmãos, o Senhor ainda teve misericórdia da vida de Jonas, porque Deus preparou um peixe e ali Jonas foi guardado dentro daquele peixe, né, porque o Senhor preparou. E agora eu posso conjecturar, né, Jonas dentro do ventre daquele peixe, ele cheio de algas, cheio de comida dentro daquele peixe, e o Senhor mesmo assim guardando Jonas, ele teve misericórdia da vida de Jonas, porque Jonas ele clamou ao Senhor, e o Senhor ele teve misericórdia da vida de Jonas, e o Senhor mandou o peixe vomitar a Jonas, e Jonas ali, ele chegando naquela cidade, né, irmãos, ele viu um povo sedento de Deus. Ele viu um povo que queria rasgar as suas vestes, e rasgar as vestes, irmão, significa humilhação. E ali aquele povo rasgou as suas vestes, clamou a Deus, e Deus teve misericórdia, né, irmão? E o Senhor se arrependeu do que ele tinha dito contra aquela cidade. Imagine se Jonas não tivesse feito aquilo que o Senhor falou. O Senhor teve tanta misericórdia que o Senhor poupou a vida de Jonas, ele preparou tudo, e ele fez Jonas sair daquele ventre do peixe, irmão, porque é impossível, segundo os olhos humanos, um peixe engolir um homem e o homem ficar vivo. E ali Jonas, ele viu a misericórdia do Senhor, e mesmo assim ele se revoltou, irmão, contra o chamado dele, porque no capítulo 4 de Jonas, nós vamos ver Jonas, ele criou em seu coração, né, uma ira, porque aquele povo ele estava sedento de Deus. E Jonas ele fugiu do chamado do Senhor com medo, mas mesmo assim o Senhor já tinha ele preparado o povo daquela cidade, irmãos, a cidade de Nínive. Quando nós tentamos fugir do chamado do Senhor, irmãos, não tem como. Coisas terríveis elas acontecem com as nossas vidas. Do chamado do Senhor não tem como se esconder, né? Mas vamos ver no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, quando o Senhor chama ele a Saul, né? Saul ele foi ungido do Senhor como um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, irmãos. E a Bíblia vai nos relatar, né, que Saul ele foi ungido para unir o povo e defender contra os inimigos. Porém, ao povo pedir um rei, o povo se esqueceu que era o Senhor quem comandava tudo. Ele se esqueceu da liderança do Senhor. E nós vamos ver, irmãos, que mesmo assim o Senhor ainda teve misericórdia, colocou o Espírito Santo dele em Saul. Nós vamos ver no capítulo 10, né, no versículo 6 de 1 Samuel. E Saul ele teve vitória, irmãos, contra vários reis que o Senhor tinha dado. Só que coisa terrível é, irmão, quando nós perdemos o Espírito do Senhor. Quando o Espírito Santo do Senhor ele se afasta sobre nós, é a coisa mais terrível das nossas vidas, irmãos. E ali o Espírito Santo do Senhor se afastou de Saul, porque Saul desobedeceu o Senhor, e o Senhor o rejeitou.
E o Senhor rejeitou a Saul, né? E quando o homem perde a direção de Deus, irmãos, terrível coisa é. Porque quando perdemos a direção de Deus, consequências elas vêm sobre as nossas vidas. E Deus permite que o espírito maligno se aproxime de nós. Porque perdemos a direção de Deus. E ali, né, nós vimos que Saul, ele perdeu a direção de Deus e ele foi buscar a direção em lugares que não era do Senhor. E lugares que levariam até a sua morte. E ele desobedeceu a Deus e o seu chamado. E ele teve ciúmes de Davi, né? Quando ele buscou conselhos com feiticeiras daquela época. E numa guerra ele foi morto. Terrível coisa é, irmão, né? Quando perdemos a direção do Senhor. E o Senhor também falou no meu coração sobre a manutenção do altar, irmãos. O nosso altar, ele precisa de manutenção. E essa palavra falou profundamente no meu coração, irmãos. Falou bastante, porque eu também fui corrigido por Senhor. Porque no livro de Levítico, capítulo 6, né, eu estava lendo essa passagem e o Senhor me fez lembrar de muita coisa. E nós vamos ver o Senhor ele dando uma ordem para Moisés e Arão sobre como teria que ser feita a manutenção do altar. E ali o Senhor falou para eles que aí tinha que retirar as chamas, tinha que retirar as cinzas do holocausto, porque muitas das vezes, né, nós queremos manter a nossa chama acesa, mas não queremos retirar as cinzas puras. Muitas das vezes eu quero manter lenha no meu altar, só que eu não falo como o Senhor nos ordena. Eu não falo como o Senhor, eu não ajo como o Senhor nos ordena. E nós sabemos, né, que para a chama manter acesa nós temos que estar buscando sempre o Senhor. Na palavra, né, que o Senhor falou no meu coração, me fez lembrar de muitas coisas, justamente no meu trabalho. Porque eu trabalho com carro, e um carro ele sem combustível ele não anda. Um carro sem manutenção ele não anda. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que fazer manutenção, nós temos que buscar, e essa manutenção só é feita com oração, com busca, com clamor, estando aqui na igreja, louvando o Senhor com um monte na madrugada. E muitas das vezes o Senhor nos chama de madrugada para orar, e nós nos levantamos, fazemos outros afazeres, mas não queremos ouvir a voz do Senhor. Levantamos, fomos no banheiro, bebemos água, mas muitas das vezes esquecemos de orar, esquecemos de fazer aquilo que o Senhor nos manda. E o Senhor falou comigo no meu coração, né? Porque um carro sem manutenção, um carro sem combustível, ele não anda. E assim é a nossa vida, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós devemos buscar sempre que a nossa chama do altar se mantenha acesa. Nós não podemos nunca deixar essa chama se apagar. Por mais que ela seja difícil, né? Nós temos que sempre que alimentar o nosso altar, irmão. Porque em meio das tarefas do dia a dia, nós sabemos que sim, é difícil. Sabemos que é difícil. O Senhor, ele vai dar uma ordem, né, a Moisés e Arão, que essas chamas elas teriam que ser removidas todos os dias. E isso nos remete à intimidade, irmãos. Isso nos remete à intimidade com o Senhor. Só temos intimidade com o Senhor quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós oramos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, irmão. Porque muitas das vezes a nossa vontade ela grita, irmão. A nossa carne grita, mas a vontade do Senhor, irmão, é aquilo que nos fortalece. O desejo do Senhor para os nossos corações é que nós retiramos das impurezas, que nós possamos buscar mais a Deus a cada dia, que nós possamos se avivar a cada dia, porque é só assim, irmãos, que a chama permanece acesa, irmãos. Naquele tempo, né, o sacerdote que fazia essa manutenção do altar. Hoje o véu do templo se rasgou, irmãos. Nós temos acesso direto ao Senhor. Nós podemos fazer essa manutenção. Nós podemos orar ao Senhor. Nós podemos clamar. Que o Senhor ele responde às nossas orações, irmãos. Nós não precisamos mais de oferecer sacrifício como naquele tempo. Nós somos o nosso próprio sacrifício em vida que nós devemos oferecer ao Senhor. Por mais que o Senhor ele doou a sua vida lá na cruz do Calvário, tudo que nós fizermos, irmão, não seria nem 1% daquilo que o Senhor é digno de receber. As nossas vidas em sacrifício seria o mínimo que o Senhor pode receber. E o Senhor me fez levar também lá em Mateus 25, né, quando nós vamos ver a parábola das 10 virgens, né, irmãos? As 5 loucas e as 5 prudentes.
E a Bíblia vai nos dizer, né, que as loucas, elas levaram azeite, porém elas levaram pouco azeite, só o que tinha nas lamparinas. Já nas prudentes, elas levaram azeite em reserva. Essa passagem, né, ela vai nos dar um exemplo que nós temos sim, irmãos, de ter azeite na nossa reserva para o dia a dia, para a nossa vida com Deus, para a nossa comunhão com Deus, porque não sabemos a qual momento o Senhor vai vir chamar a tua igreja. E nós temos que estar firmes, nós temos que estar com a nossa lamparina acesa, nós temos que estar sempre fazendo a manutenção no altar, porque é difícil, sim, é difícil, irmãos. Muitas das vezes a tarefa do dia a dia nós chegamos cansados. Ontem mesmo eu estava muito cansado, irmãos, estava muito cansado. Aí eu coloquei no meu coração, falei assim, não vou vir para a igreja não, porque eu estou muito cansado, só quero dormir. Mas eu falei assim, não, eu tenho que vir buscar ao Senhor. Irmãos, quando eu cheguei aqui ontem, eu saí daqui diferente. Quando eu entrei, botei o pé na porta ali, o cansaço parou na hora, irmão. Eu saí renovado, eu saí cheio. E todos esses dias o Senhor tem falado profundamente, irmão. E eu creio que até o final desse avivamento o Senhor vai continuar falando mais e mais. E quando nós chegarmos em setembro, irmão, nós vamos naquele avivamento. Lá em janeiro, que grandes coisas o Senhor fez nas nossas vidas, irmãos. Que grandes coisas o Senhor fez, nós possamos contar, nós venhamos lembrar, né, das grandes coisas que aconteceu nesse avivamento aqui, que vai ter testemunho, irmão. Depois desse avivamento aqui vai ter testemunhos para contar. Eu quero que seja o meu também, juntamente com o meu irmão. E que nós possamos estar sempre, né, atentos, porque o noivo veio à meia-noite para encontrar com as virgens. E meia-noite, irmãos, ela significa troca de dia. E o salmista vai nos dizer, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não negocie o seu chamado, irmão. Não negocie o seu chamado. A túnica que Jacó fez para José só servia José, irmãos. Então não negocie aquilo que Deus te deu. Por mais que tenha inveja, por mais que o ambiente não esteja favorável, ali os irmãos de José tentaram fazer de tudo para que Jacó pensasse que José tinha sido morto, levaram a sua túnica manchada de sangue. Só que quando temos um chamado, irmãos, o seu chamado ele pode até ter marcas de sangue, marcas de dores, marcas que vão te acompanhar onde você for, mas não negocie o seu chamado, irmão. Não negocie aquilo que Deus te deu. E nós vamos ver também, né, lá em Daniel, capítulo 1, quando Daniel ele é levado como cativo para a Babilônia, né, e ele é instruído a aprender as línguas e a civilização daquele povo. Até que chegando lá ele teve o seu nome trocado. Só que, irmãos, troca de nome não significa troca de chamado. A troca de eles pode trocar seu nome, pode até confundir você, só que troca de nome não significa troca de caráter. Daniel ele colocou no seu coração ali não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com aquele banquete do rei. E ali ele pediu um tempo, irmãos, para o copeiro, e assim foi feito. Aquele tempo o Senhor, depois de passar os 10 dias que Daniel tinha feito aquele propósito com Deus achou graça em Daniel, irmão. E não só em Daniel, mas em Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque depois que chegou o rei para ver aqueles jovens, ele achou graça, porque aqueles jovens eles estavam mais fortes do que todos os outros que estavam no banquete. E então, irmãos, o que eu quero deixar para nós essa noite? Ambiente não muda chamado. O ambiente que você está vivendo não pode mudar o seu chamado. Por mais que o ambiente não esteja bom, por mais que o ambiente não esteja fácil, o Senhor ele está no ambiente, irmão. Por mais que nós estejamos passando por algum momento que esteja sendo desfavorável, o Senhor ele é especialista em mudar ambiente. O Senhor ele é especialista em mudar história. Então, irmão, não negocie o seu chamado. Não negocie aquilo que Deus te deu. Porque Deus, irmão, ele pode mudar o seu chamado. Ele pode mudar o ambiente e escrever uma nova história no seu chamado. Porque o chamado pode ser, irmão. O chamado é espinhoso. A obra é espinhosa, assim, não é fácil, irmão. Tem dia que nós
acordamos cansados, com vontade de desistir, mas nós lembramos, irmãos, porque a promessa do Senhor é muito grande sobre as nossas vidas. Tem vidas que dependem de nós, irmãos. Nós não podemos negociar o nosso chamado. Nós não podemos perder a essência que Deus nos deu, irmão. Então não negocie o seu chamado. Não negocie aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não negocie, irmão, porque o Senhor está contigo. No ambiente pode estar favorável, pode estar desfavorável, mas não negocie o seu chamado, porque o Senhor vai dar vitória no meio do ambiente. Eu te agradeço pela oportunidade.